Será que foi um alerta da Defesa Civil? Será que foi um hack? Será que foi a IA se rebelando contra a humanidade? Eu não sei quem foi, mas eu vou dizer uma coisa: a misantropia é uma maravilha. Tá? É necessário, sim, se afastar de multidões, é necessário se afastar de aglomerações, é necessário evitar modas, evitar costumes que sejam deletérios, sejam danosos, tá? Porque a mentalidade da massa, ela é muito prejudicial. E hoje mesmo eu vi um vídeo, né? Eu acho que era daquele Clóvis de Barros, se eu não me engano. Ele relatou isso, né? Que a multidão tanto prejudicou a Sócrates quanto matou Jesus, né? E aí eu acho que ele até dá mais uma citação histórica que eu não me lembro, tá? Sobre o que que a massa, né? O que as multidões fazem, né? Um exemplo histórico concreto, o que as multidões fazem. E ele fala assim, ó, o que importa é o que eu penso. E realmente, você. Opa! Ó, essa porra dessa linha fica saindo. Já tirei agora. Chega dessa linha, eu odeio linha solta. Cara, o que as multidões seguem é deletério. Sempre é. É muito bom que você se afaste das multidões, tá? Eu comecei a estudar o niilismo em 2015. Meu pai morreu em 2014, 2015. Eu li aquele livro Assim Falou Zaratustra, né? Que ele faz ali um paralelo com o Zoroastro, né? O zoroastrismo, né? Que era como se fosse aquela reencarnação de Hermes Trismegisto e tal, que é uma religião. Mas aí ele cria um novo Messias, ele cria um novo super-homem, né? O super-homem, que é a sua vontade de potência, né? Quem você deseja ser. E eu acho muito interessante que ele fala um livro, um capítulo inteiro do livro é falando sobre as moscas em praça pública, né? O que que isso significa, né? É o mau cheiro, o mau odor, as moscas circundam isso, né? Circundam as imundícies, no caso, né? Então é isso que você encontra em praça pública. O que que ele está dizendo? Nos espaços coletivos, a massa, as moscas circundam, ou seja, a massa tende a propagar o que é lixo, né? Então, assim, foi um excelente alerta. Mantenham-se na misantropia, tá? Porque o que eles estão falando que é ódio não é ódio à humanidade, tá? Mas, que aí seria tropofobia, no caso, seria o ódio à, à humanidade, né? Agora, misan não é. Mas se bem que a palavra também remete a ódio, né? Mas a ideia certa, né, da misantropia é o quê? É um afastamento social, né? Um afastamento da sociedade, né? Um afastamento das outras pessoas. Mas eu acho que antigamente isso não era tão possível, não, né? Até que teve muita gente que já viveu isolado em matas e ilhas e conseguiu sobreviver, né? Mas muito mal. Só que hoje eu acho que até que é possível, que a gente tem internet, a gente tem tecnologia. Então, assim, é muito importante você dar a sua contribuição para a sociedade, você trabalhar, né? Você pagar os impostos, desde que sejam justos, né? Se fossem sem justos, até que não seria tantos problemas pagar os impostos, né? Principalmente no país de Tiradentes, né? Como é que a gente paga tanto imposto assim no país que um dos patronos ali, né, era Tiradentes, né? Mas muita gente fala que ele é falso, que é uma mentira e tal. Não me importa. O que me importa é que a misantropia é sim uma porta, é sim um caminho, tá? Não uma filosofia, mas realmente é muito importante você se afastar. Faz bem e é necessário para você desenvolver um raciocínio próprio.
Porque filosofia ou religião alguma, ela vai se adaptar bem à sua vida. Eu acho que a única coisa humana que deveria ser universal é a lei de Moisés, que ali você tem que saber ali o básico, é um básico, né? Assim, não só para a sociedade, mas para você mesmo, para sua alma e tal. Realmente eu acho que aquilo ali é muito importante, né? E os ensinamentos de Jesus, lei de Moisés e ensinamentos de Jesus. Só. Fora isso, mais nada. Porque cada pessoa tem que desenvolver sua própria noção da realidade, sua própria perspectiva, senão se torna algo estranho, né? Se torna algo robótico, algo imitado. E toda vez que você repete o padrão de outra pessoa, isso não vai se adaptar bem à sua realidade, porque a sua realidade é única e intransferível, certo? Portanto, é necessário sim que a gente mantenha uma distância. É necessário sim muito cuidado. Tá? Nós estamos caminhando em rumo a uma distopia, não é uma utopia, uma distopia onde deu tudo errado, né? Então, assim, é bom você desenvolver um modo de vida mais independente possível, né? Seria um sonho ser totalmente autossustentável, né? Um sonho que eu sempre tive, né? Tinha até um projeto de criar uma comunidade autossustentável, mas cheguei à conclusão de que quando tem comunidade dá errado, porque são muitas pessoas e essas próprias pessoas, elas, o que que é o sistema? O sistema são as pessoas. É quem o grupo considera elite, quem o grupo coloca acima, quem o grupo permite punir, quem o grupo permite matar, quem o grupo mata, quem o grupo paga, quem o grupo idolatra. Isso é sistema, entendeu? O sistema é o próprio povo, é a própria massa, né? Por isso que provavelmente ia criar um sistema paralelo e antes mesmo de começar esse projeto já não deu certo, né? Porque eu ia precisar de outras pessoas, né? E isso nunca daria certo, né? Nunca daria certo. E graças a Deus, né? Também eu não fui, porque senão eu ia estar lascado na mão dessas pessoas. E olha que eram pessoas boas, não era ninguém. Assim, né? Eram loucos também, né? Porque realmente uma pessoa pensar nisso, ela não tem que estar muito bem, não. Mas foda-se, é o certo, entendeu? Acho que só também quando a gente sai da nossa zona de conforto que a gente admite a realidade, porque a realidade ela é esfregada na sua cara diariamente. Não adianta você dizer que não é, que não quer ver, que não quer saber, porque a realidade ela é esfregada na sua cara todo santo dia, tá? Então assim, você precisa estar só para poder contemplar. Graças a Deus, desde muito jovem eu tenho a possibilidade de estar só. Mas só que quando a gente é jovem, a gente se sente muito mal, né? O coração da gente, a gente se sente falido, né? Uma pessoa que falhou na vida, né? Uma pessoa que deu errado, não, porque eu não tenho amigos e tal, né? E aí a gente tenta agradar um monte de gente filha da puta para tentar se encaixar, para tentar se encontrar. Tudo bem, faz parte da vida, mas você vai ver que isso é um erro. No futuro você vai ver. E eu queria tanto ter visto isso, falo, nossa, então não tem problema estar sozinho, não. É uma grande vantagem. Mas também eu nunca me conformei com padrões, né? Nunca me conformei com o que os outros pensam. Então, mesmo quando eu era jovem, eu conheci muita gente, andei com todos os tipos de pessoas, de todos os grupos possíveis, sabe? Tentando me encontrar, né? Mas sempre que essas pessoas ou esses grupos tentavam ultrapassar a minha barreira pessoal, aí eu já impunha limites, né? E aí quando você impõe limites, as outras pessoas se afastam. Então eu acho que a misantropia vai ser a realidade no futuro, tá? Não que eu queria que fosse assim, né? Mas a sociedade ela é tão disfuncional, tão satânica e apoia tanto lixo e vai apoiar cada vez mais que chegou, né, uma situação totalmente insustentável. Tá? É gente idolatrando cachorro. Eu tava vendo aí tratamento ortodôntico, né, que é de aparelho para cachorro, sabe? Gente, isso é um desperdício de
de matéria-prima, sabe? Um desperdício de, cara, recursos que poderiam ser usados em pessoas, sabe? Mas as próprias pessoas também, elas, devido ao sistema, não é que, assim, mas os sistemas são, elas fazem parte do sistema, né? Mas devido ao sistema, elas pisam uma nas outras. Então, fica aquele sentimento de mágoa, aquele sentimento de desconfiança, e a Márcia, devido a isso, ela apoia projetos que prejudicam o próximo, mas isso afeta ele mesmo, entendeu? Então é um ciclo interminável, entendeu? A solidão gera frustração, e a frustração apoia pautas destrutivas do sistema. As pautas destrutivas do sistema te deixam miserável, te deixam pobre, te deixam doente. Isso gera mais frustração. É um sistema que se retroalimenta, né? Eles criam a doença para vender a cura, na é verdade. Eles vendem a cura da doença que eles mesmos criaram. Então, assim, infelizmente a misantropia vai ser a única forma de sobrevivência daqui a um tempo, entendeu? Realmente é uma coisa muito interessante, né? Já é um modo de vida que eu tenho levado há muitos anos, mas não assim com ódio à sociedade. Amo o ser humano, amo a Deus, amo meu próximo. Até meus inimigos eu amo, porque até o brasileiro, assim, a gente tem. Eu, por exemplo, todo mundo sabe, né? Eu sou bem mais de direita, mas até que a esquerda ela não foi tão assassina igual foi Stalin na Rússia, igual foi Mao Tse Tung na China. Eles até têm vontade, mas o brasileiro ele é mais piedoso, assim, é um povo mais maleável. Só que, infelizmente, como ele é maleável, manipularam para o mal, né? E não tem ninguém inocente nessa história. Todos são culpados, até que se prove ao contrário. E não só por isso, mas também são culpados por conivência. Né? Muitas pessoas foram coniventes com esse sistema, muitas pessoas apoiaram abertamente esse sistema. E hoje nós estamos aí pagando o preço disso, né? Mas vamos para cima, vamos sobreviver, vamos buscar melhora distante de todos. Cuidado com as moscas em praça pública, como diria o livro de Nietzsche, tá? Sempre fui o pessoal, né, chama de misantropo, né? Mas não por questão de ódio, não. Mas por questão de preservação, autopreservação. Porque todas as vezes que eu tentei me aproximar, as pessoas me cobravam um preço, eu tinha que impressioná-las, né? Mas eu amo o meu próximo, amo todo mundo, até meus inimigos eu amo, então todos perdoados. Muitos já me fizeram mal, né? Muitas pessoas já me fizeram mal, e eu podia, inclusive, quitar a vida de qualquer um que tivesse me feito mal facilmente, tá? Tanto eu quanto mandar e tal, mas eu sempre perdoei. Eu acho que é por isso que Deus tem misericórdia da minha alma, né, meus irmãos? Então, vamos seguir esse caminho, né? Assim, manter uma distância de segurança. E até a Bíblia fala disso, viu? E não é só no Velho Testamento, não, porque os cristãos têm essa falsa visão de que o Velho Testamento é malvadão e o Novo é bonzinho. Mentira. As cartas do Novo são tudo falso, então é muito mais mal, né? Mas até Jesus fala que você vai ter que ter uma testemunha, né? Tentar se reconciliar com aquela pessoa, duas testemunhas pelo menos, e o Velho Testamento também fala isso. E se você não conseguir, vai tentar. Se você não conseguir, você vai tratar aquela pessoa como um publicano, né? Ou seja, como um incrédulo, né? Como um pagão. Então, assim, nós estamos numa sociedade de pagãos, então a misantropia talvez seja uma tática de sobrevivência, né? Eu sei que a gente tem que viver e não sobreviver, mas cuidado com as ilusões, tá? Porque elas vão te dizer para você ser feliz, para você passear, para você tirar a fotinha, para você botar a roupinha bonitinha e estar com todo mundo ali, mas se todo mundo tá com você, né? Nem mesmo a sua esposa, nem mesmo seu filho vai estar com você, porque você nasceu sozinho e vai morrer sozinho, né? Então, assim, se você quer ter filhos por uma questão racional, não, eu tenho uma excelente genética, eu sou um cara totalmente miscigenado, né? Então não tô falando nada de eugenia, não.
Ela está falando assim, eu tenho uma excelente genética de força, um legado, um patrimônio para passar para outra geração, e eu quero perpetuar minhas ideologias, que isso você não vai conseguir, porque cada pessoa pensa diferente, você nunca vai saber o que está dentro do cérebro do outro, né? E o ser humano é mau e traiçoeiro. Mas pelo menos você manter um legado, né? Uma família. Aí sim, mas não tenha filhos para agradar, porque ninguém vai criar eles para você, tá? Ninguém vai te ajudar. E seu próprio filho, com razão, vai te culpar por esse erro de ter feito filho sem planejamento. É uma covardia também. Não antigamente, né? Que antigamente você conseguia ir com a bicicleta, você comprava um lote, então você conseguia pelo menos construir uma casa, ter um mínimo de dignidade. Mas mesmo assim também era um inferno, né? Tinha várias outras dificuldades aí que não eram sanadas, certo? Mas hoje em dia é pior ainda, né? Hoje o custo de vida é muito maior, a inflação é muito maior, o Estado ataca muito mais as pessoas, então assim, talvez a misantropia seja uma tática de sobrevivência, certo? Valeu, galera. Curte e se inscreve na porra do canal aí, pelo amor de Deus.